Amém. Nós vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo harmonioso, ou harmonia dos evangelhos, baseado nesse livro aqui. Não tem o conteúdo, mas tem as referências, né, para a gente seguir no estudo dos evangelhos de uma maneira integrada, junta, tá? Só que o tema que nós vamos falar hoje só tem em João. Não tem Mateus, nem Marcos, nem Lucas. Só tem em João. Às vezes acontece isso. Às vezes acontece de ter um tema, tem nos 4 evangelhos. Às vezes acontece tem 2, 1. Né? E vai se basear então em João 3, de 1 a 15. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas eu queria que vocês guardassem que nascer de novo é mudar de natureza. Se você nasce uma lagartixa, dá para ser homem, ou aranha, dá para ser homem, talvez no cinema, né, dá para ser. O Homem-Aranha lá é um homem, né, uma aranha, foi picado pela aranha lá, mas não acontece na vida real. Na vida real, a gente pode dividir, não é uma aula de biologia não, mas eu preciso só dar um toque aqui. Existem 5 reinos de seres vivos. Tá? O reino animal se divide em vertebrados e invertebrados, sendo que os vertebrados apareceram na seguinte ordem: peixe, anfíbio, réptil, ave, mamífero. Os mamíferos foram os últimos a aparecerem. Na Bíblia, todos são criados assim, com a diferença de um dia. Tá? Depois tem o reino vegetal, o reino dos fungos, o reino protista, eu não sabia esse termo, protista, algas e protozoários, né? O reino monera, que é das bactérias. Aí você pode perguntar, e os vírus? Onde é que entram os vírus? Estão em moda? O vírus é acelular, por isso ele não entra nesta classificação que tem que ter célula. Então, se você é um vegetal, você pertence ao reino vegetal. Tá? Se você é um animal, você pertence ao reino animal. E o homem? Né? O homem pertence ao reino animal, ao grupo dos vertebrados, ao gênero Homo e à espécie humana, Homo sapiens. Essa é a classificação do homem. Então, você é humano porque você nasce humano. Mas e o reino dos céus? Não está nessa classificação. Aqui nós estamos falando da classificação do que existe na Terra, mas agora nós vamos falar de uma classificação de algo que é celestial. E o reino dos céus? Como é que faz para você pertencer ao reino dos céus? Precisa nascer de novo. Precisa nascer do Espírito, da água e do Espírito, nascer de Deus. Essa é a condição básica. Ter um coração regenerado, como a gente cantou, um coração transformado. E isso só é possível se você nasce de Deus. Vamos chegar lá. Aí alguém pode perguntar, então somos todos filhos de Deus? Todos são filhos de Deus? Né? Alguém fala, o ditado popular fala, todo mundo é filho de Deus. Negativo. Nós todos somos criaturas de Deus. Passamos a ser filhos se com a nossa vontade nós escolhemos Deus. Para pertencer à família de Deus, nós temos que escolher Deus. Deixar de ser criatura de Deus para ser filho de Deus exige que você tenha uma atitude de querer ser filho de Deus. E quando a gente se torna filho, quando a gente nasce do Espírito, porque Deus é Espírito, Pai, Filho e Espírito. Deus é Espírito e nós, dentro de nós, temos o Espírito, que só pode ser ocupado pelo Espírito de Deus. Nós temos corpo, temos alma e temos Espírito. E esse Espírito, não fala isso na faculdade de psicologia, né? Não fala. Mas nós temos Espírito. E esse Espírito só é preenchido com Deus. Por isso que muitas pessoas têm um vazio enorme dentro dela. Que nada preenche, carro não preenche, mulher não preenche, filho não preenche, presente não preenche. O que vai preencher esse vazio dentro de nós? Deus. Deus preenche esse vazio dentro de nós. João 1, 12 e 13 diz assim, ó: mas a todos quantos o receberam, precisa receber o Senhor, recebeu Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Crer é receber.
Você precisa crer para receber, para se tornar filho. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 12 e 13. 2 Pedro 1,4 diz que somos coparticipantes da natureza de Deus. Coparticipantes da natureza de Deus. Agora, antes da gente conhecer Deus, qual era a nossa situação? A pior possível. Nós éramos filhos da desobediência, filhos da ira de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, como nós cantamos agora há pouco. Nós éramos inimigos de Deus. E fomos assim porque éramos assim porque nascemos assim. Era a nossa natureza. Vou ler 2 textos, um pouquinho grandinho, mas a gente vai explicando. Efésios 2, de 1 a 5, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, qual que era a nossa situação? Mortos nos nossos delitos e pecados. E Deus nos dá vida. Nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. O mundo leva a gente para quê? Os nossos delitos e pecados. O mundo está perdido, gente. Não vai investir no mundo. É uma dica, tá? Não investe no mundo que vai dar mal. Vai dar mal. Esse mundo não vai ter conserto. Tá? As pessoas têm conserto. As pessoas são recuperáveis. O mundo, o status quo, o mundo vai piorar cada vez mais. Por quê? Porque o príncipe desse mundo é que governa o mundo. O príncipe desse mundo é o próprio Satanás, inimigo de Deus. É ele que governa esse mundo. E diz aqui: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, se eu era filho da desobediência, quem atuava em mim? Não era Deus. Era o príncipe deste mundo, da desobediência. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. É só o que a gente fazia, vontade da carne e do pensamento. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A graça nos salva. A graça de Jesus Cristo nos salva. É Ele dado a nós gratuitamente, sem a gente mesmo merecer. Tá? Isso nos salva. Romanos 5, 12 e versículo 17 também fala algo nesse sentido. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, quem é esse? Adão. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então você não precisou fazer nada, bastou nascer, você já tem pecado, a natureza do pecado dentro de você, por causa do primeiro homem que pecou. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só também, a saber, Jesus Cristo. Só Ele para te tirar dessa situação de desgraça, de sem graça, de não ter graça. Só Ele para nos salvar. Então, eu e você já nascemos numa condição de pecado, porque Adão foi o primeiro a pecar. Isso está lá atrás, em Gênesis 3. Vamos contar uma historinha aqui que está na Bíblia. Existia um jardim do Éden, que era muito prazeroso, muito bonito, e Adão estava lá, tranquilo, uma boa. Ele todo dia à tarde conversava com Deus, né? Deus perguntava: e aí, Adão, como é que foi o seu dia? Como é que estão as coisas? E Adão conversava com Deus, e Adão estava muito bem com Deus. Tá? Deus achou que ele estava só, fez a costela dele, edificou uma mulher para ele, a Eva, né? Assim nasceram o primeiro homem e a primeira mulher. Mas um dia, por quê? Lá atrás, houve alguém que se orgulhou. Um melhor anjo, o maior anjo de Deus, Lúcifer, anjo de luz. O maior anjo, um dia ele se rebelou contra Deus, porque ele queria ser igual a Deus. Só isso, ele queria ser igual a Deus.
ter os mesmos poderes de Deus. E por isso ele foi lançado para a terra. Ele e 1/3 dos anjos se rebelaram juntamente com ele, vieram para a terra. Tá? Para provocar o estrago que vocês veem todos os dias. Tá? Por isso que acontece. Aí, ele não apareceu como anjo de luz, lá em Gênesis, no jardim. Ele aparece como uma serpente, sagaz, astuta. Gênesis, serpente. Apocalipse, dragão, enorme, vermelho, cheio do pó da terra. Cresceu de tanto comer pó da terra. Nós viemos de onde? Do pó da terra. De tanto comer homem. Tá? Aí essa serpente, ela seduz a Eva. Seduz Adão. Por quê? Porque no jardim eles podiam comer de todos os frutos, de todas as árvores. Só que no centro do jardim tinham 2 árvores específicas. A árvore da vida, que é a árvore que eles deveriam comer, que é o próprio Deus. Se comesse dessa árvore, eles teriam a vida eterna. Não era para o homem morrer. Teriam a vida eterna. E do lado tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é só do mal, não. É do bem e do mal. Bem e o mal sem Deus é uma árvore só. Mesma raiz. E a serpente induziu Eva a comer do fruto, que não é uma maçã. Não está escrito na Bíblia que é uma maçã. Mas é o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Deixa o homem independente de Deus. O conhecimento deixa o homem independente de Deus. Eu não preciso de Deus. Tenho a vida boa, tenho um emprego bom, eu compro o que eu preciso, eu tenho o que eu preciso. Para que eu vou ter Deus? Nós temos que nos humilhar para a mesa do Senhor. Nos humilhar. E ao contrário de Lúcifer, que se exaltou, tá? Então o orgulho, o pai do orgulho, é o inimigo de Deus, Satanás, o diabo, Lúcifer. Totalmente ao contrário de Jesus Cristo, que se humilhou na cruz, se humilhou por nossa causa, para morrer na cruz. Totalmente ao contrário. E pelo fato de comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal, entrou o pecado. Não tinha pecado. Eles estavam nus lá no jardim, nem sabiam que estavam nus. Depois que comeram desse fruto, nossa, nós estamos nus aqui, vamos se esconder. Né? Fazer tampar aqui nossos órgãos genitais com uma folha de figueira, justiça própria. Folha de figueira, justiça própria. A justiça própria vai embora, assim como uma folha se dissolve e vai embora. Somente Jesus, através de um cordeiro, possivelmente, que foi morto na época, a pele dele fez vestimentas para eles. Isso significa o quê? Justiça de Deus, porque Jesus foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, que morreu por nós na cruz. Então, o simbolismo do Velho Testamento com a realidade do Novo Testamento. Então, as vestes que eles vestiram para a sua justiça foram de um animal. Por isso que no Antigo Testamento precisa haver morte de um animal, derramamento de sangue para perdão dos pecados. E isso bastou no Novo Testamento com a morte de Jesus. Bastou o sangue dele para perdoar os nossos pecados. Não precisa mais matar nenhum animal. Então, ao comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, entrou o pecado e entrou a morte. E o que aconteceu? Eles tiveram que sair do jardim, porque a presença de Deus não pode ter um pecado entre nós e Deus. Não pode haver pecado. Não pode haver pecado. Então, como entrou o pecado, entrou a morte, eles tiveram que sair do jardim. E aí vem o desenrolar de toda a Bíblia e o desenrolar de toda a humanidade. Então, Jesus, ele veio para tratar com o perdão dos pecados, sim, mas também para tratar a natureza pecaminosa que existe dentro de nós. Eu não fiz nada, eu nasci, mas eu já nasci com a natureza pecaminosa, não precisei pecar. Eu já estou contra Deus, já sou rebelde a Deus, já sou inimigo de Deus, porque eu tenho a natureza pecaminosa dentro de mim. Jesus Cristo veio para salvar essa condição. João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o, singular, o pecado do mundo. Aí é o que? A natureza pecaminosa. Não são os pecados. Lógico que nós temos pecados,
Mas quando ele fala o pecado, é a natureza pecaminosa dentro de nós. 1 Coríntios 15, 45 e 48 diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Era um homem que vivia. O último Adão, quem é? Jesus Cristo. Porém, é espírito vivificante, ou seja, espírito que dá vida, ou que traz a vida de Deus à existência dentro do homem. Essa é a diferença. E diz ainda, mas não é primeiro o espiritual e depois o natural. É primeiro o natural, nós naturais, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é da terra, terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, também são os demais homens, nós, terrenos, somos da terra. Como é o homem celestial, tais também os celestiais. Mudança de natureza. Então Jesus é o último Adão, que veio resolver o problema causado pelo primeiro Adão. Jesus veio para resolver o problema do primeiro Adão. Mas não adiantou o povo de Israel, não adiantou nada, eles não conseguiram resolver esse problema. Jesus Cristo sabia que precisava fazer isso, morrer na cruz por nós. Então Jesus nos propõe uma mudança de natureza. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós precisamos o quê? Nascer de novo. Nascer do Espírito, do céu, de Deus. Carlos, isso aí não é para mim não. Eu já nasci de novo. Será? Será que não é para quem já nasceu de novo? Sabe por quê? Você nasce de novo, você recebe a vida de Deus dentro de você, no seu espírito. Mas o velho homem, a velha natureza, a natureza pecaminosa continua dentro de você, porque você continua a pecar. Como é que você vai pecar se não tiver a natureza pecaminosa? Então continua, isso é um trabalho que vai durar a sua vida inteira. Salvar a sua vida da alma. Pedro fala isso. A vida inteira você vai ter que trabalhar, deixar o Espírito Santo trabalhar em você para salvar a sua vida da alma. Então nós temos a natureza de Deus e a velha natureza dentro de nós. Agora, graças ao Senhor, porque Ele pode, através do seu sangue derramado, perdoar os nossos pecados, e o Espírito Santo, como é que apareceu o Espírito Santo? Desde lá atrás já tinha, mas Jesus, Deus é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, não dá para dissociar. Eles fazem às vezes coisas diferentes, mas não dá para dissociar, é um só. Deus é único. Só que, para resolver o problema do homem, que ninguém conseguia resolver, Deus deu o seu único Filho unigênito para vir à Terra como homem Deus, homem sem pecado. Ele não pecou, para morrer na cruz, para nos salvar, todos, de todas as eras. Lógico que há algumas diferenças de salvação, mas todos podem ser salvos através de Jesus Cristo, no sangue derramado na cruz. Mas ele não viveu, viveu 3 anos, e se ele fosse vivo, como é que ele era nós, como pessoa? Não tem como. O que aconteceu? Ele morreu, ressuscitou, foi à direita do Pai e se tornou. Ele enviou quem? O Espírito. Esse Espírito é como o vento, é como o ar, você pode respirar o Espírito. Senhor Jesus, estou falando, estou respirando e o Senhor está entrando dentro de mim. O Espírito entra dentro de mim. No meu espírito, através do Espírito que o Senhor enviou, outro Consolador, que Ele enviou depois que morreu. E isso nos transforma de dentro para fora. Como eu já falei, leva toda a nossa vida, está em 1 Pedro 1,9. Agora, por que Jesus fala com uma pessoa como Nicodemos? Então vamos ler o texto que a gente comentou. Nós vamos começar por favor, todo mundo pegue a sua Bíblia, João 2, 23 a 25, e
João 3, de 1 a 15. João 2, 23 a 25. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Vendo os sinais que ele fazia, creram. Ver é fácil, né? Você crê. Ter fé vendo alguém fazer alguma coisa é muito fácil. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Então, ele não confiava nessas pessoas. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ele estava vivendo na terra como homem. Ele conhecia o que era a natureza humana. 3, de 1 a 15. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. A gente vai comentar depois esses versículos. Este foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito com E maiúsculo, Espírito de Deus, é Espírito, Espírito com E minúsculo, Espírito humano. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, Jesus, a saber, o Filho do Homem, está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Nós vamos comentar também isso aí. Bom, ninguém pode dizer que Nicodemos não era uma pessoa admirável, respeitada. Ele tinha virtudes, ele era um líder, ele era um religioso, ele tinha uma vida moral irretocável, ele jejuava, frequentava a sinagoga, era mestre em Israel. Caramba, esse cara tem porta aberta para qualquer lugar. Onde ele quiser ir, ele pode entrar. O cara é muito bom. Ele é muito bom. Mas ele era salvo? Então vamos lá. Por que é necessário nascer de novo? Nós nascemos em pecado, a gente já explicou. Não precisa fazer nada, já nasce em pecado. Natureza pecaminosa. Nossa carne é a nossa alma não transformada com o nosso corpo. Essa é a carne, sarques. É inimizade contra Deus. Nosso coração é corrupto. Nós não somos bonzinhos por natureza. Você pode se esforçar, mas a hora que pisar no seu calo, você vai mostrar os seus maus desígnios. Nós somos rebeldes contra Deus. Não podemos salvar a nós mesmos. Não dá para a gente se salvar por nós mesmos. Nós precisamos de Deus. No versículo 3, diz lá: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Qual a condição para você entrar no reino de Deus? Nascer de novo. No 5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, sem novo nascimento, não tem salvação, não tem vida eterna, não tem vida com Deus. No 7, importa-vos nascer de novo. Aqui é uma ordem de Deus, não é um conselho de Deus.
Importa-vos, é uma ordem, você precisa nascer de novo. E a natureza é uma fé racional? É uma fé emocional? Não. Não está na razão, não está na emoção. Nós lemos no capítulo 2, 23 a 25, que muitos creram em Jesus porque ele fazia milagres. Então creram, mas esse crer não é um crer verdadeiro. Há muitos que se aproximam até hoje de Jesus porque ele faz milagres, né? Ele é bom, é uma pessoa boa. Essa não é a fé suficiente para a salvação. A fé que salva é a fé do Cristo crucificado na cruz por você, por mim, que morreu no nosso lugar, era para a gente estar lá, mas ele se sacrificou por nós, perdoou os nossos pecados, ressuscitou para nos justificar perante Deus. É a fé que toca o teu coração, é a fé que te transforma. Essa é a verdadeira fé. Você já nasceu de novo? Nascer de novo não é ter berço cristão. Meu pai, minha mãe são cristãos, estou tranquilo, não preciso fazer nada, que isso é hereditário. Será? Eu frequento a igreja. Eu conheço a Bíblia. Eu jejuo, eu oro. Adianta só isso? Você já nasceu de novo? Você já ganhou um novo coração, uma nova mente, uma nova vida? Eu vou dar um testemunho meu aqui. Eu sempre fui uma pessoa assim meio apática para Deus, né? Até os meus 38 anos aí eu era meio apático. Talvez a minha adolescência tenha sido um pouco melhor. Eu não era coroinha, mas às vezes fazia leitura. E eu ia porque meus pais iam, né? Aí um belo dia, no dia 20 de fevereiro de 2000, em torno das 21h30, 22 horas. Não precisa quem nasce de novo saber isso, quando é, a hora que é, mas Deus permitiu que eu soubesse. Né? Depois de uma reuniãozinha, né, de estudo bíblico lá, sem grandes alterações, vou para o escritório da Nádia com ela à noite, e ela do nada, eu nunca tinha lido a Bíblia. Nunca tinha lido a Bíblia. Do nada, ela abre a Bíblia para mim, Apocalipse 2, lê. Nem sei se você sabia o que você está fazendo, não sabia. Lê isso aí. Eu li. A partir daquele momento, tudo mudou na minha vida. Tudo mudou. Então isso foi o meu nascer de novo? Com certeza, foi o meu nascer de novo. Daí eu comecei a frequentar a igreja, comecei a participar das reuniões, comecei a participar das reuniões de casa, a buscar, a ler a palavra, que eu não tinha lido nunca. Mas nascer de novo precisa ser todo dia. Dizem que a gente dorme cristão e acorda ateu. E esse acordar ateu é uma realidade. Se você não buscar o Senhor de manhã, teu dia vai ser uma droga espiritualmente falando. Então todos os dias nós precisamos buscar o Senhor. Todos os dias nós temos que nascer de novo. O que é essencial, o que não é? O Nicodemos, além dessa conversa que ele teve com Jesus em João 3, ele aparece em João 19:39. Ele foi no sepultamento de Jesus levar algumas coisas lá para o enterro, né, do Senhor. Ele é um cara que tinha posses, ele era bem sucedido. Então Deus abençoou Nicodemos? Não necessariamente. Não quer dizer que você é rico porque Deus abençoou. Prosperidade é uma bênção? Mas não te dá a vida eterna. Dinheiro dá muitas coisas para você? Dá. Mas dá a certeza de um lar feliz? Não. Muitos passam a vida preocupados em só ganhar dinheiro e não se preocupam com o essencial, nascer de novo. Nascer de novo. Nascer de novo é ter conhecimento profundo da Bíblia? Eu nasci sem saber nada da Bíblia. Versículo 10, Jesus chama Nicodemos de mestre em Israel. Ele era um profundo conhecedor da Bíblia, do Antigo Testamento, mas não era salvo. Nascer de novo precisa ser extremamente religioso? Versículo 1, Nicodemos fazia parte dos fariseus, que era uma seita tradicional, conservadora da religião judaica, a principal seita.
mas ele não tinha nascido de novo. É ter um cargo na igreja? Nicodemos, no versículo 1, era um dos principais dos judeus, lá de Jerusalém. Ele pertencia ao Sinédrio. Sinédrio é como se fosse o Senado hoje, tá? 71 pessoas, líderes, fariseus, saduceus. Saduceus não criam na ressurreição. Anciãos, escribas, era uma aristocracia religiosa de Israel. Eles cuidavam da tua vida moral, política, religiosa, metiam o bedelho, tá? Mas Nicodemos não era salvo, apesar do cargo que ele tinha. Ninguém é salvo pelo cargo que ocupa na igreja. Não importa se você é pastor, padre, presbítero, missionário ou o que for. Isso não dá a você o direito de ser salvo. Você precisa passar pelo novo nascimento. Infelizmente, já tive experiência dessa. Uma pessoa graduada na igreja, que ele não tinha certeza da salvação. Era um estudioso. Passou comigo. É uma experiência que eu tive. Precisa ter certeza do quê? Que nasceu de novo. Também não é saber muito sobre Jesus, não. Versículo 2 diz lá: sabemos que é mestre vindo da parte de Deus. Ele sabia que Jesus vinha da parte de Deus e que só Deus tinha poder, através dele, de fazer milagre. Seu conhecimento teológico até que era bom, mas isso não dá direito a ele nascer de novo. Não é reforma moral. Por quê? Não é deixar hábitos ruins. Eu fumava, bebia, usava droga, agora parei, então sou da família de Deus. Isso é saudável, mas não te dá direito a ser da família de Deus, não. Eu posso ser ético, posso ser bom marido, uma boa esposa, bom pai, boa mãe, um bom religioso, mas se eu não nascer da água e do Espírito, não posso entrar no reino de Deus. É algo novo, radicalmente novo, te muda a natureza, algo que nunca existiu. Então não é reforma. Deus tira o teu coração de pedra e coloca um coração de carne dentro de você, tá? Um coração novo, um coração transformado, como a gente cantou. Deus limpa a tua mente, perdoa os teus pecados, você recebe uma nova vida. Agora você é uma nova criatura, um filho de Deus. Quando você nasce do teu pai e da tua mãe, você herda a carga genética do teu pai e da tua mãe? Sim, 50% de cada, certo? É a natureza humana. Só que junto com a natureza humana vem a natureza pecaminosa, por causa do Adão. Quando você nasce de Deus, do Espírito, do céu, você carrega a genética de Deus, você tem o DNA de Deus em você. Aqui ainda não descobriram ainda como identificar isso aí, mas está lá. Se você nasce de Deus, você tem a genética de Deus em você. Para sempre, hein? Não perde, jamais. Nascer da água. João Batista batizava com água para o arrependimento dos pecados. Então, primeiro passo, se arrepender dos pecados. Reconhecer que somos pecadores. Então, se arrepender, nascer da água, nascer do Espírito, confiar em Cristo, receber uma vida nova. Isso é pessoal, isso é individual. Então, para você ser filho de Deus, você precisa crer é receber, né? Crer, receber e nascer de novo. É obra do Espírito Santo. Não pode ser racional. O exemplo aí é o vento, né, que ele fala, que é como o vento. O vento vai onde quer, você não sabe para onde ele vai, se vai para lá ou para cá, mas você o sente, você ouve. E é assim com o Espírito Santo. Você não vê, mas você sente e você o ouve, se tiver um ouvido bem treinado. Ela é uma obra irresistível, todos podem ser salvos. Números 21, 9 e 10 dizia que o povo de Israel se rebelou contra Deus, e o Senhor ficou assim, aborrecido e mandou serpentes abrasadoras que mordiam os israelitas e matavam muitos deles. Moisés clamou a Deus, pediu perdão, e Deus falou para Moisés: pega uma haste, pendura uma serpente de bronze. Bronze tem significado de julgamento na Bíblia. Todo aquele que mirar essa serpente de bronze vai ser salvo. Você acredita que uns tempos depois pegaram isso aí, fizeram como se fosse um totem lá, né?
Não era para fazer isso, era aquela situação, né? Depois você ficar admirando e louvando aquela serpente de bronze. Para Nicodemos, o que valia era o seguinte, que Jesus precisava ser levantado numa cruz, como a serpente de bronze no Antigo Testamento. E quem cresce no Senhor, olhasse na cruz, cresce no Senhor, seja salvo. A antiga serpente é Satanás, ela mata o corpo e a alma através do pecado. E a gente não tem poder para curar-nos deste veneno. O que combate veneno de cobra? O que combate veneno de cobra? O próprio veneno de cobra, uma dose menor, né? É ele que combate o veneno de cobra. Por isso, Cristo foi para a cruz com o nosso veneno, com os nossos pecados, para nos curar do nosso veneno, dos nossos pecados e da natureza do pecado. Ele foi feito pecado, maldição por nós, né? Deus puniu nele todos os pecados do mundo, nele, na cruz. Por isso, no final, quando ele estava na cruz, o Senhor o abandona, né? Deixa ele sozinho, para ele realmente... e foi difícil, né? Ele suportou todos os pecados de toda a humanidade. Então, quando você olha para a cruz, ele é o nosso substituto. Aí você vê o Senhor sendo o teu substituto, você confia e nasce de novo. Paulo diz que os que são de Cristo crucificaram a sua carne, as suas paixões em Cristo Jesus. Mas precisamos refrear o nosso velho homem, que está vivinho. Todo dia levar o velho homem na cruz, para que o Senhor possa agir através do Espírito Santo em nós. Nós temos uma nova realidade agora em Cristo. Em Efésios, diz lá que devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. E isso precisa ser trabalhado na minha vida, na sua vida, todos os dias pelo Espírito Santo. Romanos 7 fala de uma inclinação da carne para o pecado. Mas um dia o pecado vai ser totalmente vencido. Quem vai nos livrar? Graças a Deus, pelo Senhor Jesus Cristo e por sua obra na cruz. Hoje a gente não precisa ser mais escravo do pecado. Sabe por quê? Se você lutar sozinho contra o pecado, você vai perder sempre. Você pode resistir uma vez, 2 vezes, mas você perde. O pecado vai vencer. Porque a natureza do homem é essa, pecar. Mas hoje nós não precisamos mais ser escravos. Para isso basta a gente ter o Senhor e deixar Ele agir em nós, deixar o nosso velho homem lá na cruz. E não ser negligente. Permitir a ação do Espírito Santo todos os dias para a nossa transformação. Você já nasceu de novo? Dá uma olhadinha para o seu coração. Pergunta para o seu coração. É porque com o coração você crê. E com a boca você fala e confessa o Senhor. Romanos 10, 8, 10, 13 diz lá, a palavra, isso é muito simples, gente, é para qualquer pessoa, não precisa ser pessoa letrada, uma pessoa com muitos estudos, não, é para qualquer um. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Crer com o coração, professar com a boca, Ele é meu Senhor. Está salvo, nasceu de novo. Não é difícil, mas é preciso crer, é preciso querer. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10. Nascer de novo é fundamental, é essencial para a gente se tornar filho de Deus, para entrarmos no reino dos céus, para ganharmos a vida eterna. Sabe por quê? Senão, se você não tem o Senhor, você vive essa vida, ela acaba e daí? O que acontece? Para onde você vai? Para Deus é que não é. Se você não ganhou o Senhor, não é para Deus. Se não é para Deus, é para o inimigo de Deus. É para lá que você vai. Né? Não sei, eu não quero. Nunca quis. Não quero, não vou. E você tem que tomar essa decisão agora. Você tem que querer. Né? Você tem que querer o amor de Deus. E não
o inimigo te trucidando todos os dias, fazendo mal para você, para sua família, trazendo situações ruins, você não ter para quem recorrer, então você precisa escolher. Eu encerrei, eu queria fazer uma oração, gostaria que todos repetissem após mim. Se você não quiser, fique à vontade, não precisa, mas eu gostaria que todos repetissem o que eu vou falar. Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela tua morte redentora na cruz, para nos salvar, com o teu sangue, limpar os nossos pecados e combater a nossa natureza pecaminosa. Senhor Jesus, Senhor, eu creio em Ti. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim. Eu creio na Tua libertação. Senhor, eu confesso que o Senhor é o meu Deus. Jesus Cristo é o meu Senhor. Senhor, age em mim, Senhor. Me transforma, Senhor. Me transforma numa pessoa segundo a Tua vontade. Uma pessoa melhor. De dentro para fora. Amém. Eu deixo aqui para quem quiser compartilhar, ou se tiver alguma coisa para falar, fiquem à vontade.